Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto sério, uma crise silenciosa que está acontecendo agora, dentro dos ambientes de trabalho e que afeta milhões de brasileiros. É um problema que a gente não vê, mas que tem um custo gigantesco, sabe? Tanto para a vida das pessoas quanto para a economia do país. Já parou para pensar nisso? Quantos colegas, amigos, ou até nós mesmos, né? Quantas vezes a gente enfrenta uma batalha interna contra a ansiedade, contra a depressão, e ao mesmo tempo tenta cumprir todas as responsabilidades do dia a dia? Pois é, essa é uma realidade bem mais comum do que a gente imagina. Para começar, tem um ponto que é fundamental a gente entender. O que estamos vendo não é uma falha de uma pessoa ou outra, não é um problema individual. É, na verdade, uma crise de saúde pública em larga escala, com consequências muito profundas. E precisa ser encarada exatamente assim. E olha, para a gente ter uma nação da urgência aqui no Brasil, vale a pena dar um passinho para trás e olhar para o cenário global, porque esse problema ele afeta o mundo inteiro. E os números globais, eles ajudam a gente a ter uma dimensão do tamanho do desafio. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 1 bilhão de pessoas no planeta vivem com alguma condição de saúde mental. Gente, isso é quase 13% de toda a população mundial. É um número que faz a gente parar e refletir, né? E qual o custo disso? Segura aí, US$ 1 trilhão por ano. E esse valor considera só a perda de produtividade, viu? É um número tão absurdo que fica até difícil de imaginar. Bom, esse é o cenário mundial, mas a situação aqui no Brasil, como a gente vai ver, é especialmente preocupante. Agora sim, vamos focar aqui no nosso país. Os dados mais recentes, agora de 2024, eles pintam um quadro que exige, assim, uma atenção imediata. No Brasil, foram registrados 472 mil afastamentos do trabalho por problemas de saúde mental. É quase 500 mil de pessoas que precisaram parar de trabalhar porque a saúde mental simplesmente não permitia continuar. E o mais chocante é o que aconteceu nos últimos 2 anos. A gente teve um aumento de 134% nesses afastamentos. Não foi um crescimento gradual, foi uma explosão. É um sinal de alerta piscando em vermelho que a gente não pode ignorar. E o impacto econômico disso? Imenso. 202,2 bilhões de reais por ano. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, esse valor equivale a 4,7% do nosso PIB, o Produto Interno Bruto. É muito dinheiro que deixa de circular na economia porque as pessoas estão adoecendo. Mas a história não para por aí não. Existe um custo que é invisível, uma coisa que os números de afastamento não conseguem capturar sozinhos, e o nome disso é presentismo. Mas, afinal, o que é esse tal de presentismo? É muito simples. É quando a pessoa está ali, fisicamente, no trabalho, mas a cabeça dela não está. A capacidade produtiva cai lá embaixo, a qualidade do trabalho diminui e o sofrimento continua em silêncio. E o tamanho desse problema é impressionante. Especialistas estimam que o presentismo seja responsável por 67%, ou seja, 2/3 de todos os custos invisíveis para as empresas. É como se fosse a parte submersa de um iceberg gigantesco. E é interessante notar que alguns setores são mais afetados que outros. Na saúde, por exemplo, o burnout é uma verdadeira epidemia. Na educação, a gente vê a pressão e a violência gerando muita ansiedade. E na área de tecnologia, aquela cultura de alta performance acaba levando ao isolamento e à depressão. Mas, olha, no meio de todo esse cenário, uma coisa muito importante começou a mudar. E essa mudança representa uma verdadeira virada de jogo, principalmente para as empresas. A grande virada é que o Brasil começou a criar leis mais diretas sobre o tema. E acredite, isso muda tudo. Com a nova Lei 14.831 de 2024 e a revisão da norma regulamentadora número 1, as empresas agora são legalmente obrigadas a gerenciar os riscos psicossociais. Isso quer dizer o quê? Que elas precisam cuidar de fatores como excesso de trabalho, assédio, falta de autonomia, tudo aquilo que pode afetar a saúde mental de um funcionário. E essa frase aqui resume perfeitamente a transformação. A responsabilidade, agora, é compartilhada. A saúde mental no ambiente de trabalho passa a ser, por lei, um dever da organização. Fim de papo. Diante de tudo isso, as empresas se encontram numa encruzilhada, com uma escolha bem clara pela frente.
Elas podem continuar tratando a saúde mental como um custo, uma coisa para remediar depois que o problema aparece, ou podem enxergar como um investimento estratégico. Um investimento nas pessoas, na produtividade e, claro, no futuro do próprio negócio. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que vale para todo mundo, de líderes a colaboradores. Que tipo de ambiente de trabalho a gente está construindo junto? A resposta para essa pergunta vai definir não só o futuro das empresas, mas o nosso próprio futuro.